Boa noite, boa noite, boa noite. E vamos falar sobre Bolsonaro hoje, né? Cara, eu votei em Bolsonaro, confesso. Mas quando eu votei em Bolsonaro, eu acho que eu votei em Bolsonaro mais por conta de família. Foi, confesso. Então hoje, como alguém que depende como se diz? Hoje olhando, ao meu ver, o presidente Bolsonaro não é tudo isso não. Sabe por quê? Porque disse que a gente só começa a olhar onde dói quando começa a doer na gente. Não é verdade? Então hoje, revendo alguns conceitos de que hoje eu fui numa caixa e tive alguns problemas com relação a mudanças de Bolsonaro. Bolsonaro, entre aspas, ele só tá ajudando os ricos. Eu não acho que o Bolsonaro tá ajudando o pobre. Eu não creio que ele esteja fazendo isso. E também não acho, não. Por exemplo, Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez, logo que ele tomou posse, ele cortou horários de verão, não foi? Eu me lembro que quando eu era funcionária de empresas, eu ficava tão feliz quando dava a época do horário de verão, porque ia facilitar na economia de energia, né? Ia ajudar. E a gente também que trabalhava tanto, 4 horas a gente ia pra casa, porque 3 horas seriam 5 horas, talvez seja, né? Um horário a menos. Aí, hoje, um dia eu vi Bolsonaro falando que era não sei quem que não deixava que a Caixa liberasse os seus direitos, coisa assim com relação assim. Aí eu digo assim, eu pedi conta de uma empresa há 2 anos e um pouquinho, quase 3 anos. Aí ontem eu fui na Caixa rever meus direitos, tá bom? Cheguei lá, aí escutei um papo do cara que tava atendendo uma mulher e ele tava dando algum conselho pra mulher e eu escutei de relance, porque até então ia depender da Caixa também. Aí eu perguntei ao homem assim, dá pra você fazer tal coisa com aquele tal dinheiro, tal negócio assim? Aí ele falou, sim, dá pra gente fazer, não sei o que, e você só vai fazer isso, não sei quando, tá bom. Aí hoje, um menino extremamente inteligente com internet, aí olhando o negócio que eu mandei ele olhar lá, aí ele falou, vem cá, ó, a pessoa te liberou 2.000, mas era 2.900 e um pouquinho. 900 e esse 900 e um pouquinho, eles vão ficar pra eles. Quer dizer, a Caixa, ela é o grande ladrão do governo. A Caixa, ela rouba pro governo. Ela é um órgão que ela não ajuda os trabalhadores. Pelo contrário, ela tá tirando dos trabalhadores, que ela tá segurando o dinheiro das pessoas lá, não sei pra quê. Porque, por exemplo, quando o seu patrão te desconta todo mês X% do seu salário, seu patrão não tá te dando isso. Ele tá descontando do seu salário lá e tá depositando pra você. Quer dizer, Bolsonaro não tá te dando isso, Caixa Econômica não está te dando isso, infelizmente. Não crie expectativas onde não existe. Aí depois, quando você começa a mexer com esses processos que eu revi hoje, aí você vê que Bolsonaro não é tudo isso, entende? Aí uma amiga minha até me falou assim, Leia, mas o PT, ao menos ele roubava, certo? PT é ladrão também. Mas ele não tirava os seus direitos permaneciam. Entre aspas, Bolsonaro diz que não rouba. Mas ele tá tirando todos os direitos das pessoas, né? A mudança dele não tá para ajudar os trabalhadores, tá para ajudar o governo. A mudança de Bolsonaro não é para ajudar trabalhador, é para ajudar o governo. Por exemplo, eles tiram os seus direitos. Tirou seus direitos? X. Ele só tá ajudando os patrão, ele não tá ajudando ninguém, ele tá ajudando os patrão, porque o patrão não vai ter mais que te pagar férias, o patrão não vai ter mais que te indenizar quando ele te manda embora. Ele vai ficar tranquilo, o patrão, olha pra você ver como que Bolsonaro só tá puxando pros ricos, Bolsonaro não tá puxando pra pobre. Sinceramente, eu lamento, hoje eu tive uma grande decepção com questão a essas leis, né? Eu lamento ter jogado meu voto fora quando eu votei em Bolsonaro.
Eu podia ter pegado meu voto, não sei, dado pro cachorro, né? Bolsonaro não é tudo isso. Felizmente, Bolsonaro, pra mim, eu vejo ele como uma farsa. Porque Bolsonaro não tá ajudando o pobre. E o pobre que tá botando na cabeça que Bolsonaro tá ajudando ele, você precisa rever seus conceitos. Bolsonaro tá ajudando só as indústrias, ele tá ajudando só as firmas, ele não tá ajudando o pobre. Entendeu? Quando você ia embora mais cedo pra casa, quando era horário de verão, entende? Você estava ajudando o seu país a produzir, a economizar energia, né, a água. E Bolsonaro não visou isso não, tá? Bolsonaro não visou a economia de energia, de água. Portanto, aqui na cidade onde eu moro, uma botija de gás está R$ 100. Aqui na cidade onde eu moro, uma caixa de leite, você tá pagando 60 e poucos reais numa caixa de leite fechada. Então, aí ele fala assim, ele prega de novo. Ah, mas eu não sou sozinho no poder. Mas, poxa, você é o presidente. Você tem a carta branca, né? Então, por exemplo, se tudo isso tá acontecendo, será que é só esse bando de ladrão que tá lá no Planalto que rouba? Entendeu? E você não pode fazer nada contra esse bando de ladrão que tá fazendo tudo que tá fazendo? A Caixa Econômica é uma ladra. Ela é uma ladra, porque a Caixa Econômica tá roubando pra vocês do governo. Ela não tá roubando pra nós que nos matamos de trabalhar lá e ficamos depois sem poder receber o benefício a qual você teve que pagar, teve que ser tirado do seu dinheiro todo mês. Por exemplo, eu trabalhei 6 meses, né? Tive um imprevisto. Quando eu fui procurar meus direitos, eu não tenho direito. Eu não tenho direito por conta de Bolsonaro. 6 meses trabalhado, mas eu não tenho direito. Eu teria que trabalhar mais 6 meses para ter direito ao direito que o Bolsonaro me tirou. Então pensa assim, Bolsonaro tá fazendo coisa boa? Bolsonaro tá prejudicando a classe trabalhadora. Ele não tá fazendo nada de bom. Ele tá apenas melhorando para quem tem empresas. Quem tem empresa, claro que fica feliz quando não tiver mais que pagar as suas férias, não tiver mais que indenizar você quando te mandar embora. Claro que eles vão ficar felizes. O bolso deles não vão ter problema. Quem vai ter problema é você, que vai ficar desempregado, não vai achar emprego tão fácil assim logo que você sai e você vai ficar sem seus direitos. Você não vai ter seguro-desemprego, você não vai ter PIS, você não vai ter multa rescisória, você não vai ter bolhufas de nada. Então, a vocês que ficam aí defendendo o Bolsonaro, primeiro, são empresários, né? E alguns empresários, se eles pudessem, eles colocariam um monte de gente para trabalhar chicotada. Porque é a verdade, é a realidade. Eu falo porque eu já trabalhei em empresa, que eu via coisas que, entende? Desumana, entende? Então, a gente vê situações desumanas, algumas pessoas fazendo com outras. Então, você que é tão doente por Bolsonaro e que daria vida por Bolsonaro, pense bem. Bolsonaro não está fazendo nada para pobre. Bolsonaro está apenas fazendo muita coisa para quem tem empresa. E você que é pobre vai acabar pedindo, você sabe o quê? Nas portas. Porque quando você não tiver apoio por conta do seu direito, você vai ficar na merda. Infelizmente, você não vai ficar em outra coisa, né? Aí, por exemplo, você trabalha 6 meses. Se você for mandado embora, você vai ficar sem nada. Você vai ficar na ruína. E todo o dinheiro que você tem direito, quem vai ficar com ele é a Caixa. Você vai ficar sem nada. Caixa Econômica é um dos piores órgãos que existe. É uma ladra. Ela é uma ladra. A Caixa Econômica, ela trabalha com o seu dinheiro. Vamos supor, você vai lá, pede conta de uma firma que você trabalha há 20 anos. A Caixa Econômica fica com o seu dinheiro todo preso lá e brigando para não te entregar ele ainda. Entende? Caixa Econômica é um órgão do governo, mas é o órgão mais vagabundo que tem. Como o governo também, entende? Aí tem gente que fala assim, eu já ouvi gente falar assim, Bolsonaro é o presidente dos últimos tempos. Gente, pelo amor de Deus, Bolsonaro é tão... Eu nem vou falar que eu penso, não. Ele é tão quanto os outros, né? Então, por exemplo, ele não é melhor que ninguém, ele é ser humano até. Então, seria o cúmulo do impossível se eu falasse assim que ele ia apoiar qualquer coisa, né? Então, você que fica aí
brigando por conta de Bolsonaro. Para. Porque o dia que você precisar da Caixa Econômica, você vai saber o que eu tô falando. E o dia que você pedir conta de você for mandado embora e você não tiver direito ao seu trabalho, ao seu benefício lá, você vai lembrar do que aquela menina falou, tava certo. Entende? Parem de brigar por conta de Bolsonaro. Bolsonaro não é tudo isso. Ele não merece tudo isso. Bolsonaro tá tirando o direito de todo mundo. Ele tá tirando o direito das pessoas. Ele tá dando direito pra ninguém. Ele tá fazendo uma coisa assim, estão tirando direito porque vai sobrar mais pro governo. Vai sobrar mais pra vocês roubar, seu bando de vagabundo. Vai sobrar mais pra vocês largar tantas famílias passando fome, mendigando, pedindo, igual a gente vê por Pará fora, Ceará fora, família tudo morrendo de fome. Bolsonaro não é o melhor presidente que tem. Ele nem vai ser, entende? E se um dia, Bolsonaro, você for elegido de novo, meu voto você não tem. Sabe por quê? Eu senti na pele o quanto você tá fazendo pela classe trabalhadora. Então, pra mim, se Lula não presta, você também é igual. Entendeu? Esse é meu recado pra você, Bolsonaro. Se um dia você chegar a ver esse recado, tá bom? Não pregue o que você não tá fazendo. Porque você não tá fazendo merda nenhuma também por esse país. Porque senão não teria tantas pessoas morrendo de fome. O Ceará fora pedindo comida, chorando, mães nos canais de interação que a gente muitas das vezes vão, tem mães chorando, pedindo comida pros seus filhos que estão morrendo no colo de fome. E você, Bolsonaro, tá tirando todos os direitos das pessoas, porque tem fanáticos por aí, que tem muita gente fanática por Bolsonaro. Assim como tem gente fanática por religião, tem gente fanática por Bolsonaro. E esses fanáticos por Bolsonaro, acorda. Bolsonaro não é tudo isso. Bolsonaro é um réis mortal com todo mundo que comete milhões de erros e que tá cometendo em nome do... Em nome do que será? Das leis, dos bons costumes, das morais. Que nem tem moral, né? Porque quem tira dos outros não tem moral. Então, Bolsonaro, você não tem moral alguma. Sinto muito. Se você se eleger algum dia de novo, meu voto você não tem. Se Lula não presta, você é semelhante. Boa noite pra você, Bolsonaro.